o inconsciente e seu funcionamento autônomo. Muitas vezes o nosso inconsciente age à revelia da nossa vontade. Paulo de Tarso: não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Ele estava com um grande problema, né? Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Mas esse problema não era só do Paulo de Tarso, é um problema de todos nós. Então, como funciona isso? Eu quero fazer uma coisa e faço o contrário, mas por quê? Mas como? Porque a minha vontade não é preponderante, a vontade da minha consciência não é preponderante. O que há que contraria dentro de mim? Às vezes a gente diz que se auto-boicota, não é verdade? Mas o que há dentro de mim que boicota as minhas iniciativas? Então, o inconsciente tem vontade própria. No que diz respeito ao inconsciente, de uma forma destrutiva, de uma forma ainda, vamos dizer assim, pouco integrada e elaborada, nós temos forças mesmo destruidoras dentro de nós. Mas também temos o self, como nós veremos, que é o divino dentro de nós e que nos conduz. Então, muitas e muitas vezes, há escolhas nossas que são regidas pelo inconsciente. E isso nós podemos aqui entender bastante bem. Por exemplo, nós fazemos uma programação reencarnatória. E nesse planejamento reencarnatório estará possivelmente o casamento. Mas a gente não lembra. O que é aquilo que faz com que a gente bata o olho numa pessoa e diga: é essa pessoa? É inconsciente, não é? A gente nem sabe por quê, mas há uma escolha que se faz. E assim, muitas coisas na nossa vida. A gente nem sabe nem por quê, mas a gente tomou o caminho A e não o caminho B. E alguém pergunta: mas por que? Olha, sei lá, porque eu preferi, porque eu gostei. Mas por que gostou? Não sei. Então, muitas e muitas escolhas não são feitas de uma forma consciente. Isso significa que elas podem ter sido feitas e orientadas por uma parte sábia dentro de nós, mas outras vezes por elementos ainda em conflito dentro de nós. Então nós estamos aí com todos esses desafios e depende aí, então do nosso equilíbrio psíquico, da nossa organização interna, posso dizer mesmo da nossa evolução espiritual. Mas o fato é que há muitas e muitas escolhas que nós fazemos de um modo inconsciente. E fazemos. E muitas vezes elas determinam sobremaneira a nossa vida. Bom, o ego. Então agora está na hora da gente redimir um pouquinho o ego. Porque o ego se tornou o grande vilão. O ego se tornou o grande vilão. Se fala tão mal do ego que me dá pena de ver, né? Porque a gente acaba sendo injusto. Eu tenho uma fanpage no Facebook, onde eu publico assuntos de psicologia e espiritualidade. E tempos atrás eu fiz uma pesquisa sobre o ego. Eu postei, perguntei o que as pessoas entendiam que fosse o ego. Foram dezenas de respostas. Algumas poucas trouxeram definições corretas. De resto, minha gente, foi assim uma pancadaria que dava pena de ver. Porque
se falava as maiores barbaridades, né? O ego era praticamente assim um demônio dentro de nós. E não é assim. O ego, quer dizer, uma pessoa que não tivesse ego seria uma planta. Porque a nossa noção de individualidade, de identidade, é dada pelo ego. Até mesmo um bichinho de estimação, ele tem um ego rudimentar. A gente chama ele pelo nome, ele atende. Então ele tem uma noção de individualidade. Então o ego é uma conquista e que não pode ser perdida. Mas vamos analisar então algumas coisas que as obras explicam ou que tentam explicar e que a gente muitas vezes entende errado. Mas fazendo essa observação que o ego, ele é uma espécie do cidadão que existe dentro do campo de consciência. Então, se a gente imaginar a consciência como um espaço, o ego somos nós nos movimentando dentro daquele espaço. E naquele espaço, nós temos conhecimento de tudo que ali existe. Então, o ego também significa eu, né? É a mesma coisa. A nossa noção de eu é a noção do nosso ego. Mas, volto a dizer, a nossa noção de nós mesmos é uma pequena parte de tudo que somos. Porque, como dizíamos, somos afetados por muitas outras forças que nós não temos conhecimento e que estão dentro de nós. Então eu sou muito maior do que eu imagino que sou e não tenho consciência disso. Ou melhor, estamos começando a ter consciência. Mas nós vamos dar uma explicação do que é o ego, que acho que dificilmente alguém não irá entender. Mas vamos retomar o desenvolvimento do ser humano desde o nascimento. Então, na vida intrauterina, a criança ela vive num estado simbiótico com a mãe. Ela e a mãe se confundem, né? A mãe sente a criança dentro dela e a criança sente a mãe, mas elas sentem como se fosse uma única unidade. Se uma tem um sentimento X ou Y, a outra vai sentir também como se fosse seu próprio. Quando a criança nasce, ela precisa adquirir a noção de individualidade, porque antes ela estava misturada com a mãe. Então não há individualidade, não há indivíduo, há uma mistura, e ela precisa construir a noção de individualidade. Eu sou fulano de tal, gosto disso, não gosto daquilo, tenho estes planos que são diferentes da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Isso vai se construir. Mas a criança precisa antes reconhecer o seu próprio corpo. E a gente percebe que às vezes está lá a criança observando a mãozinha, né? E ela dá uma ordem para a mão e a mão se movimenta. Olha essa coisa curiosa. O que é essa coisa que eu penso? Mexa, e ela mexe. Então ela começa a se dar conta que a mão, que os membros, que o corpo a obedecem. Acho que são minhas, então não. Acho que isso aqui é meu. Enquanto que as coisas que estão fora dela, ela começa a perceber que não obedecem à sua vontade. Às vezes, né? Porque basta chorar bastante que vem uma mamadeira para atender o desejo. Mas ela começa a perceber que o corpo lhe pertence. E o que está além do corpo
não é ela, mas isso vai se construindo aos poucos, porque de início tudo se confunde. Eu choro, vem o leite. Então, eu sou dona do leite, eu sou dona de tudo, eu comando tudo. Pouco a pouco, até pelas privações, pela dor, pelo sofrimento, ela começa a perceber que há um eu e há um não eu. E uma vez que existe então essa percepção do corpo, o eu é tudo aquilo que está da pele para dentro. O não eu é tudo aquilo que está da pele para fora. Compreendem? Então, o limite do seu corpo é o limite da sua individualidade. E aí então vem uma noção básica: eu sou o corpo. E depois os espíritas ficam dizendo que a gente não é corpo. Mas coisa mais complicada, né, gente? Eu tenho que aprender que eu sou o corpo para depois desaprender. Isso é demais. Mas é isso, a gente precisa aprender. Eu sou esse corpo, porque se eu não aprender isso, eu não vou ter uma ideia de individualidade, que é um elemento básico, muito básico. Fora disso, a gente está num estado aí psicótico. Então, eu sou o corpo. E tem um espelho. Nós sabemos que a criança, até uma certa idade, a gente mostra ela no espelho, ela não se reconhece. Para ela, aquilo ali, ela não dá a mínima. Então, ela ainda não tem uma noção de identidade. Este sou eu. Aquela imagem ali, ela não tem reconhecimento. Ela não identifica o seu corpo ali. Então, ainda a noção de identidade, de quem sou eu e de o que é e qual é o meu corpo, ainda não está clara para ela. Mas ela vai, a certa altura, identificar-se no espelho, né, e dizer: este sou eu. Bom, o ego está então se formando. É isso que nós estamos mostrando aqui. A noção de quem sou eu. E veja que é uma noção muito atrelada ao corpo, ao reconhecimento do corpo, do que é eu, do que não é eu. Este ego, ele então, digamos assim, é como se fosse uma sementinha que começa a brotar. E essa sementinha estava no inconsciente. E ele tem uma conexão com o self, que é o eu divino, ou Deus imanente, ou Deus interior, ou o centelho divino. E desta origem, ele vai, digamos assim, dali emana o ego. Ele começa a ser estruturado, até que realmente ele possa estar maduro. Então, este ego que se forma e que brota, digamos assim, do inconsciente, ele traz, evidentemente, também elementos das nossas outras vidas. Então, nós trazemos características que se manifestam também. E como dizíamos, o ego está fortemente ancorado no corpo. Nós vamos bater foto, o pessoal está batendo foto, todo mundo quer se olhar na foto. Este sou eu. Então nós nos identificamos pelo corpo. Então, se nós quisermos dar uma imagem para o ego, vamos bater uma fotografia. Isso aí é a noção de quem eu sou. Para essa imagem eu tenho um nome, eu tenho uma data de nascimento, eu tenho um CPF, eu tenho um número de identidade, eu tenho uma história, enfim, tudo isso nos faz sermos diferentes de qualquer outro ser deste universo. Então essa diferença nos dá a individualidade, e essa identificação de quem nós somos nos dá a identidade.
partir do ego se estruturou a noção de tempo e a noção de causa e efeito. Então eu fiz uma coisa e a consequência foi aquela outra. E existe um elemento tempo para dizer o que veio antes e o que veio depois. No inconsciente, a noção de tempo não é a mesma do consciente do ego. Há fatos muito antigos que podem emergir dentro de nós na forma de emoções súbitas, na forma de estados de humor, que têm uma força como se fossem de fatos que teriam ocorrido uma semana anterior, e são muito antigos, e coisas que se passaram há pouco tempo podem não nos afetar de modo algum, como se fossem coisas muito antigas. Então, no inconsciente, o tempo é muito mais relativo.